também fica em dúvida com a quantidade de materiais que existem na hora de você decidir por fazer uma bancada de cozinha? Fica aqui que a gente vai ajudar você a decidir. Oi, eu sou a Eide, sou arquiteta e você está no canal da Vila 311 Arquitetura. Toda semana a gente traz vídeos com dicas, sugestões e informações para você que está reformando ou decorando. Já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque isso ajuda muito a gente. A gente vai chegar a pessoas que estão, como você, precisando dessas informações. Antigamente era bem fácil decidir pelo material da bancada. Em geral, as pessoas usavam ou granito ou até mesmo mármore, que não é um material muito indicado. Hoje você pode fazer bancadas de cozinha com diversos materiais, madeira, cimento e até mesmo o porcelanato que você usa no piso. Mas aqui nós vamos falar dos 6 mais indicados. Para começar, eu vou te dizer que entre as pedras você vai ter 2 tipos de materiais, os naturais e os industrializados. Os naturais são o granito e o quartzito, esses mais indicados que a gente está falando. Nos industrializados, a gente vai falar sobre os quartzos e os ultracompactados. Além desses materiais, você ainda vai ter o inox e o Corian. Corian, na verdade, é uma marca, mas como ela é líder no mercado e praticamente a única que faz esse tipo de material, a gente costuma usar a nomenclatura do próprio material. A gente vai começar falando sobre os granitos. Os granitos são os materiais mais utilizados, são esses daqui. Eles são mais utilizados porque eles têm uma boa resistência, são pouco porosos e eles são os mais econômicos, digamos assim. Eles têm um melhor preço para bancadas de cozinha. Eles têm esses grânulos e por isso o nome granito, e eles podem apresentar algumas manchas, manchas naturais, tá? Que a gente chama de movimento da pedra. Então, se você quiser uma coisa mais uniforme, às vezes é importante você, na hora da escolha, ver a placa inteira, para ver em que local você deseja, qual a parte dessa placa que você deseja fazer sua bancada. Para quem quer um aspecto mais uniforme, mais liso, talvez não seja a melhor opção. Então, este é o material natural, o granito. O outro material natural é o quartzito, que é esse material aqui. O quartzito, ele lembra um pouco o mármore, ele tem umas manchas, ele é bem suave, ele é muito usado para quem quer dar um ar mais sofisticado, tá? Ele é bem resistente, super adequado para a cozinha, mas ele não tem muitas padronagens, muitas cores diferentes. E além disso, ele tem um valor bem mais alto do que o granito, mas é uma boa opção se você quer esse ar mais sofisticado. Quando a gente vai começar a falar sobre os industrializados, a gente vai começar a falar dos quartzos. Talvez você conheça o quartzo pelos nomes dos fabricantes, que são a Silestone ou Prime, todos eles são quartzos. Os quartzos são materiais que são semissintéticos, porque eles são quartzo com resina, e eles são muito usados hoje em dia porque eles têm uma padronagem bastante lisa, então quem quer uma bancada toda bege, toda cinza ou toda branca, toda no preto, eles são uma ótima opção. Eles são super resistentes, não riscam, não mancham. O único cuidado que você tem que ter é com os brancos, porque algumas marcas de quartzo, na tonalidade do branco, ele costuma manchar um pouquinho e não ser muito adequado para cozinhas. Então, isso você vai ter que conversar com o seu marmorista, tá? Então, os quartzos, eles costumam ser uma ótima opção para quem quer uma coisa mais lisa. Eles não têm a padronagem do mármore, né? Então, o quartzo é a primeira indicação desses industrializados. Ainda na linha dos industrializados, você vai ter os ultracompactados. Os ultracompactados, eles são como porcelanatos, né? Só que são muito, muito mais resistentes. Eles são os líderes em qualidade, eles não riscam, não mancham, são super resistentes a trincas e lascas, então ele é um material bastante duro. Inclusive, nem todas as marmorarias têm o maquinário necessário para trabalhar com ultracompactado, tá? Então, algumas empresas não conseguem trabalhar com esses materiais. No mercado, você vai encontrar esses materiais com o nome de Dekton, que é o mais famoso, ou Neolite. Existem outras marcas, esses dois são os que a gente mais trabalha, tá? Eles têm uma vantagem muito grande, que é a quantidade de padronagem que eles têm. Eles têm esses que imitam mármore, eles têm os lisos, tanto no branco, cinzas, eles têm os que imitam mais pedra, e eles são uma ótima opção. O grande problema deles é o preço. Então, dentre esses todos, os que imitam, os que parecem pedra, os que são pedra, você vai ter como custo o granito, sendo um custo mais viável,
o quartzito e o quartzo vão ficar muito parecidos e o ultracompactado com um valor mais alto. Além desses materiais todos, você vai ter os outros dois que eu falei, que é o inox e o corian. Esses dois materiais, eles são a opção certa para você que precisa de um material que tenha muita higiene, tá? Eles são os materiais com menor porosidade e eles têm uma outra vantagem em relação à limpeza, que é o fato de que eles podem ser feitos sem nenhuma emenda, ou seja, o frontão, a bancada e a própria cuba são uma peça só e todas do mesmo material, tá? O inox, eu trouxe aqui um exemplo de inox, ele tem, além da vantagem da limpeza, ele tem uma característica que é a tonalidade dele. Ele só tem essa padronagem, o que pode ser um defeito ou uma qualidade caso a sua estética não combine com inox. Além disso, ele é o único dos materiais totalmente resistente a calor. Então, assim, você pode colocar uma panela quente aqui em cima e você nunca vai ter problema. Com os outros materiais, você tem que tomar cuidado. O quartzo, por exemplo, por ter resina, ele pode sofrer com o calor. O granito também, apesar de ser muito resistente, ele pode trincar se for uma coisa muito quente. Agora, o ultracompactado e o inox não sofrem com a ação do calor, tá? O outro material que a gente vai ter é o corian. O corian ele é um material assim de resina e ele tem uma super qualidade que são as padronagens de cor. Eles são os únicos que têm essas cores mais fortes, caso o seu projeto precise. E tem várias tonalidades de branco e é um branco muito sólido. Ele é um material assim 100% adequado, porque ele não risca, não mancha de maneira alguma. Já foram feitos vários testes, você vai encontrar no YouTube vários testes com vinho, com beterraba, e ele não mancha de jeito nenhum. Ele não risca, não amassa, mas por ser feito praticamente todo de resina, ele não aceita nada de calor. Então, se você colocar uma panela quente em cima de uma bancada de corian, vai ficar marcado. Então, eles até têm, você pode fazer a bancada de corian bem padronizada e eles têm até uns pininhos de metal que eles instalam em alguma área da bancada, que é justamente para o caso de você precisar colocar uma peça quente. Então, esses todos são os materiais que eu mais indico para a bancada de cozinha. O material mais adequado para você é aquele negócio, você vai depender do seu orçamento, até do seu cronograma, porque o inox e o corian, eles têm um prazo de confecção um pouco maior do que as outras peças, tá? Do que os outros materiais. E vai depender também da estética do seu projeto. Se o seu projeto é mais clássico, mais industrial ou mais moderno, se você quer ter uma bancada laranja, por exemplo. Então, a escolha vai depender de todos esses fatores. Agora você já tem as informações necessárias para tomar essa decisão com mais assertividade. Eu espero que a gente tenha te ajudado. Se ficar alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que a gente responde para você. É isso. Tchau!